Sobre o caso Master, agora a situação de Jair Bolsonaro. Os exames de hoje confirmaram que o ex-presidente está com broncopneumonia bacteriana. Ele permanece internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. A repórter Beatriz Souza está lá. Alguma previsão de quanto tempo ele vai passar na unidade de terapia intensiva? O que os médicos falaram hoje? Tudo bem, Beatriz? Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Eu estou bem na entrada do Hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado e sem previsão de alta até o momento. A gente acabou de conversar com a equipe médica que está acompanhando de perto o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com esse quadro de broncopneumonia, e os médicos disseram que, portanto, apesar de estar estável neste momento, o quadro dessa broncopneumonia é grave e, portanto, não há uma previsão, é um tratamento prolongado que eles disseram de no mínimo 7 dias. Tudo vai depender de como o organismo do ex-presidente vai reagir à medicação. Ele está sendo medicado com antibióticos para tratar, inclusive, uma infecção bacteriana que está na região dos 2 pulmões, e essa medicação eles disseram que é forte e por isso está sendo dosada por conta da idade do ex-presidente. Neste momento, o ex-presidente segue com refluxos e soluços, segundo a equipe médica. Mais cedo, eles estiveram aqui no início da tarde, deram uma atualização também. No início da tarde, ele estava com dores musculares, dores de cabeça e também com enjoos. Neste momento, ele não sente dores, mas está com esse soluço e com esse refluxo. O médico explicou para a gente também essa situação de broncopneumonia, que como o ex-presidente já teve outros casos de pneumonia, esta, portanto, é a mais grave, porque se trata de uma pneumonia aspirativa, ou seja, o líquido desse refluxo que ele tem acaba indo para o pulmão, ali tendo também essa infecção bacteriana. Então, é um quadro grave que requer acompanhamento de médicos 24 horas e também essa medicação forte que eu disse para vocês. Aqui do lado de fora do hospital a gente vê policiais ficando aqui durante todo o dia. Nós vimos também um deputado e um senador que veio apenas para o hospital, mas não pôde entrar, claro, por conta de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que só permite a entrada dos filhos e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a esposa de Jair Bolsonaro. E a gente segue acompanhando aqui toda essa atualização do quadro de saúde. Caso tenha uma outra atualização dos médicos, eu volto com você, Tiago, mas neste momento não há previsão de alta. Os médicos falam aí de no mínimo 7 dias para verificar como que essa medicação, como ele vai reagir, o organismo dele vai reagir a esses medicamentos que ele está sendo tratado neste momento, Tiago. Ô Beatriz, não saia daí, eu vou só comentar com o Vilela, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a possibilidade de prisão domiciliar, mas Vilela, essas regras que a justiça impõe no caso de uma internação, é claro que agora, por estar na UTI, tem as regras médicas também, só pode ficar uma pessoa e em alguns horários talvez, mas como é que funciona isso e o mundo político olhando para essa internação, é claro, né? Pois é, Tiago, existe a necessidade por parte da justiça em manter a integridade física do réu detido. E nesse sentido, diante da necessidade de cuidados médicos, se encontra na UTI, é fundamental que haja a preservação de forma mais restritiva, sempre seguindo os limites daquilo que é estabelecido pela medicina. Para além disso, também o judiciário deve haver ali um limite em relação à presença, à participação de pessoas, até por conta da estrutura de segurança existente. Isso vale não apenas para quando está num contexto hospitalar, mas também, inclusive, para o momento onde ele se encontra na papudinha. Quer dizer, é necessário haver realmente regras, o respeito a regras, para que possa não fugir à normalidade da instituição prisional. E aí eu vejo um terceiro ponto importante destacar, Tiago, que a condição de saúde do ex-presidente ela vai se deteriorando cada vez mais. Eu vejo que se está diante de um quadro onde a prisão domiciliar ela vai se mostrando inegável, irrecusável, sob pena da piora do quadro do ex-presidente, acabar motivando, inclusive, uma movimentação popular que não é bom para as instituições. Então, eu vejo que talvez nos próximos dias
poderemos ter, enfim, o deferimento de um pedido que venha a ser formulado novamente pela defesa do ex-presidente. Pois é, a gente segue falando nesse assunto, ainda sobre a saúde do ex-presidente. O senador Flávio Bolsonaro pede orações e jejum pela recuperação do pai. Beatriz Souza, mais uma vez, o parlamentar defende o direito justamente à prisão domiciliar, como o próprio Vilela estava falando. Então deixa eu chamar o Vilela aqui, enquanto a gente reconecta a nossa imagem com a Beatriz. Qual é o trâmite agora? Dependendo da situação de saúde dele, como se pede essa prisão? Será que dessa vez os médicos podem fazer outros pedidos? Como é que é isso, Vilela? Olha, Tiago, os médicos, eles eventualmente vão poder soltar relatórios clínicos que venham a ser utilizados pela defesa do ex-presidente para promover esse tipo de pedido. Eu não tenho dúvida que os advogados do ex-presidente já estão se mobilizando, eventualmente aguardando o próprio desfecho, né, desse momento mais crítico, vamos assim dizer, para que fique cada vez mais evidenciado e para que eles possam ter elementos bastante concretos para poder sensibilizar o judiciário com relação à importância de uma prisão domiciliar. Eu vejo que num momento como esse, onde fica evidenciado, se trata ali realmente de uma enfermidade num grau de gravidade maior, um tipo de enfermidade bacteriana, que um eventual tratamento disso acaba requerendo determinados cuidados e até um cuidado posterior ao período de internação, me parece que vai dando condições para que haja esse deferimento da prisão domiciliar. Agora, também é importante que o réu, nesse caso, ele também se ajude no momento em que isso acontecer. A prisão, uma eventual prisão domiciliar, ela deve sim cumprir requisitos legais e cumprir determinadas rotinas que ele deva manter e que não pode acabar flexibilizando de forma alguma. Então, eu vejo que é importante que haja esse respeito a uma medida como essa. Agora, os fatos vão se consolidando no sentido de permitir que haja, sim, uma prisão domiciliar.